O assunto hoje, o encontro em si, ele tem um objetivo muito importante. Nunca houve tanta necessidade de nós falarmos de família. Nós estamos vivendo uma época em que existe uma separatividade na família dentro do próprio lar. E contribuiu para isso a mídia social, né? A mídia, o celular, a internet, isso nos isolou de uma convivência que muitos de nós teve em família. As reuniões em torno da mesa para as refeições do dia, muitos de nós passou por essa etapa boa com a família, né? O diálogo com os nossos pais ou aqueles que assumiram o papel de pais na nossa vida. Então, aos poucos, nós fomos perdendo devido a essa tecnologia que tem o seu aspecto muito positivo. Esse contato familiar mais próximo, íntimo, que a família favorece. A nossa mensagem é bem simples, ela não é longa. Eu peço perdão porque a fonte não ficou muito boa para a leitura, mas eu vou ler para vocês, né? Nós vamos nos embasar um pouco no Evangelho, depois na doutrina espírita, para entendermos juntos que a família é um trabalho de reconstrução diária. E que todos os dias nós temos que aprender a cultivar o perdão e a tolerância para que a família não perca a sua base fundamental como primeira escola do Espírito encarnado, nas palavras do nosso amigo Emmanuel. Então vamos começar com Paulo de Tarso. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Ele é muito firme nisso. Em Timóteos, capítulo 5, versículo 8. Se nós não cuidarmos da nossa família, onde estão os compromissos mais sérios da nossa existência, não posso atender os de fora. O Espírito André Luiz nos dá algumas sutis chamadas de atenção em relação a isso. Ele diz assim: atenda os necessitados, mas não esqueça dos teus familiares mais próximos. Visite os enfermos, mas não esqueça da atenção aos parentes que precisam de ti. Deixando bem claro que nós temos que cuidar realmente das nossas atividades sociais na casa espírita, o propósito de servir, de evangelizar, mas o compromisso maior está dentro de casa. A necessidade maior está ali do nosso lado. E nós muitas vezes nos fazemos indiferentes, porque queremos dedicarmos-nos ao ideal de servir, ao ideal espírita, esquecendo que o cultivo desses valores, ele tem primazia, ele é essencial dentro de casa, do lado do cônjuge, do lado dos filhos ou daqueles que vivem conosco. Sem isso não tem sentido. É como o apóstolo nos diz, nós estaremos negando a fé que abraçamos na prática das nossas vidas. Aí o Livro dos Espíritos, Kardec começa a falar essa questão da família. Então nós já começamos a entender que o início de tudo, a base fundamental da caminhada do Espírito é a família. Não é papel da escola educar. A gente diz a escola, educação escolar. Bom, a gente usa esse termo, mas na realidade o papel fundamental da escola é instruir. A educação, ela está dentro da família. Não precisamos também, talvez seja necessário recordar, que a reencarnação ela tem etapas, né? A primeira etapa da reencarnação, que é uma das mais importantes, ela é marcante na vida da alma, são os primeiros 7 anos. É a fase que o espírito está mais propício ao aprendizado, ele está atento a tudo o que acontece ao seu redor. Tudo que ele percebe nos pais, nos irmãos, na família mais próxima e fora dali também, está marcando a formação de caráter desse espírito. E também é importante esse momento, porque ele ainda lembra muitos conceitos que ele trouxe durante o período na erraticidade, durante o período no mundo espiritual, no período antecedendo a reencarnação atual. Então aquele momento é como um terreno fértil, você vai plantar sementes boas nele. Você tem que ter cuidado com o que fala. Nós temos que ter cuidado com as discussões entre pais. A forma como nós estamos ensinando nossos filhos. O cuidado com os vícios de comportamento, de atitudes. E também os vícios que nós conhecemos junto deles.
Porque isso passa a ser um exemplo que ele vai guardar ali para muito tempo. Mas aí vem a segunda fase. Bom, a segunda fase ainda é propícia à educação da alma. 7 aos 14, 15 anos. Começa a eclodir as forças sexuais da alma. O espírito atinge fisicamente o estado da puberdade, né, que varia para as meninas e os homens diferentes, né, os períodos não são iguais. É um período em que o espírito já está praticamente reencarnado. Então aí é uma outra fase. O espírito surpreende os pais. Por quê? Um comportamento que eles não viam na infância aparece. Mas esse é meu filho? Esse é seu filho. Sabe por quê? Porque ali ele está sendo quem ele é. As tendências, os valores, os vícios vão surgir ali, mas não é para assustar os pais e a família. É uma fase conflitante, a adolescência, a pré-adolescência e a adolescência. Porque, além da estruturação física, da reencarnação na segunda etapa primordial dela, o espírito traz toda a sua bagagem de tendências ali. E os pais se assustam com aquilo, não sabem como lidar. Se nós tivéssemos e fizemos a maior parte do trabalho na infância, dando a base educacional fundamental dentro do Evangelho de Jesus, nós não vamos ter problema nessa fase aí com os filhos. Mesmo assim, quando a base foi colocada, a fundamento foi estabelecido na vida dele, ainda assim aquelas tendências vão acordar, exigindo paciência, muitas vezes firmeza, mas amorosa, dos pais, dos educadores principais da vida dele. Muito bem, isso é importante. Então aí Kardec pergunta às entidades superiores, qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Relaxar a questão dos laços de família. Eles responderam muito bem claro. É uma recrudescência do egoísmo. Aí nós estamos enraizando o egoísmo na sociedade e a permanência do egoísmo. Eles deixam bem claro que se nós queremos uma sociedade melhor, de paz, de harmonia, de entendimento, de menos conflitos, temos que trabalhar a questão da família. Temos que trabalhar a questão da família e não podemos relegar isso ao abandono, em momento algum. A humanidade é um ser coletivo em que se operam as mesmas revoluções morais porque passa todo ser individual. Com a diferença de que umas se realizam para o ano a ano, e a outras de século em século. Então a base fundamental está ali de uma sociedade. É claro que uma sociedade mundial não se transforma rapidamente. Mas se nós abandonarmos a questão fundamental da família como célula inicial de tudo, não há possibilidade de nós acharmos que teremos paz no mundo em curto prazo, ou mesmo num prazo relativamente longo. Isso é muito interessante dizer. Há uma passagem de Jesus que é muito marcante, né? Vou lembrar a vocês. Já nos derradeiros momentos da crucificação, aos pés da cruz estava Maria de Nazaré, a mãe. E quem estava do lado? João, o apóstolo João. João não é que ele era o apóstolo mais querido de Jesus, não é bem isso. A ideia é claro que o mestre não tinha preferências, né? Ele amava todos os 12 da mesma maneira. Mas João era aquele mais próximo dele, é como aquele, a hora que os outros temiam chegar no Cristo para falar alguma coisa, João ia lá. Eles falavam, vai lá João, conversa com o nosso mestre. Aí ele ia. Sabiam que era assim? Eles pediam para João. Eles tinham muito cuidado de se aproximar e falar com Jesus. Era um respeito mais amoroso, mas tinha muito respeito. João era mais próximo. Então João acompanhou Maria naquele momento doloroso para ela. Antes da passagem, o mestre olha para ela e diz assim, mulher, e olha para João, eis aí o teu filho. E olha para João, João, eis aí a tua mãe. Entenderam? A impressão que vocês vão ter, bom, ele estava partindo e já estava entregando a mãe aos cuidados de João. E vice-versa, o filho passa a ser João. Não, era essa a ideia. Ele estava querendo nos dizer que a família é universal. Ela não está presa aos laços da consanguinidade. É o meu nome, é o meu sangue. Como nos enganamos com essas coisas durante vidas? O orgulho da raça, o orgulho da cor da pele, o orgulho de família, não tem sentido. Mas é o início. Chega um momento em que o espírito ele já vivencia a ideia da família num sentido mais amplo.
universal, esse é meu familiar. E ele sente o mundo como sua família, ele já não se fecha mais no egoísmo dos laços consanguíneos. Então o mestre queria ensinar isso. Essa é a família, esse é o conceito verdadeiro. Bem, os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Sim. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza, que Deus, que por esta forma os homens aprendessem a amar-se como os irmãos. Como irmãos, está bem ruim a leitura, desculpe aí a fonte. Livro dos Espíritos, né? Allan Kardec. Então, na realidade, esses laços de família, nós aprendemos dentro do lar e da família, naquele grupo familiar, as lições imortais da vida. Veja a importância disso. As lições do amor, da fraternidade. Jesus veio numa família. Ah, mas o mestre era o mestre. Ele não viveu conflitos em família. Vocês estão enganados quem pensa isso. Ele tinha mais 4 irmãos, do primeiro casamento de José. Exatamente. E os irmãos não gostavam dele. Veja você, Walter. Ele também enfrentou conflitos em família. Ele não se envolveu nos conflitos, mas ele enfrentou os problemas em família. Os irmãos não gostavam dele, não entendiam ele. A forma como ele vivia, como ele pensava. E não iam entender mesmo. Havia uma diferença evolutiva enorme ali. Mas ele viveu em família. Era um filho amoroso, dedicado, prestativo com o pai na oficina de carpintaria, veio num vilarejo simples, Nazaré. Ele vivenciou a experiência de uma família. E mesmo com a incompreensão dos irmãos, ele vivenciou aquilo tudo. Anos mais tarde, em Jerusalém, numa festividade em Jerusalém, ele se afasta da família para falar das Escrituras a um grupo de pessoas ali, inclusive estudantes e doutores da lei. Os irmãos começam a procurá-lo. Aí a mãe preocupa, onde que ele está? Onde está Jesus? Aí os irmãos localizam. Estava lá, no meio das pessoas lá. E um deles chama a atenção. Você sabia que a sua mãe está à sua procura, desesperada? E o que ele diz aos irmãos? Quem é meu pai? E quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Todo aquele que cumpre a vontade de meu pai, é minha mãe e são meus irmãos. Aí alguém vai dizer assim, mas o mestre desprezava a família dele, né? Não, nada disso. Mais uma vez ele toca na questão da família como uma família universal. Não aquela consanguínea. Ele teve a família consanguínea, ele teve mãe e pai. Mas ele dava a entender que nós tínhamos que cultivar um laço maior. Se todos seguimos o caminho do amor e das leis universais, leis divinas, nós podemos nos considerar e vivenciarmos a experiência de uma única família. Todos membros de uma família universal. É isso que ele queria ensinar. Esse foi o segundo grande ensinamento que ele nos deixa sobre família. Certo? Vamos prosseguir aqui. Vamos ver lá. Ver se eu vou acertar. Ah, acertei. De todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é a mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Mais uma vez Emmanuel falando. De todos os institutos sociais, hein? Qualquer um que citarmos aqui, a família continua sendo mais importante, porque é o início de tudo, é a base de tudo. Se ela se perde, isso é muito grave nos dias atuais, os valores familiares estão sendo muito esquecidos. Uma das causas é esse excesso de atenção à tecnologia, à mídia social, que não permite mais o diálogo, o entrosamento familiar, a intimidade entre os pais com os filhos e os cônjuges, muitas vezes no diálogo, para que se repasse no final do dia o que aconteceu durante aquele momento, como foi a caminhada, que lição aprendemos. Você veja que a mídia social tira isso. Esse é um dos motivos, né? A outra realmente é que nós estamos vivendo um grande período de transição, onde todos os valores muitas vezes parece que estão invertidos na humanidade. Mas não é que eles estão invertidos, é que nós estamos sendo chamados a vivenciar isso agora definitivamente e não podemos perdê-los agora. Estamos sendo chamados a amar. Nós queremos paz no mundo, mas não queremos amar. O nosso amor ainda está circunscrito ao cônjuge e aos filhos. Mas é só isso? Será que é só isso? E os demais?
O que é que eu estou oferecendo ao Cristo no momento final da transição? Estamos nos momentos mais decisivos. O que é que eu estou entregando ao Cristo como colaboração por tudo que Ele fez por mim? Tudo que Ele tem feito pela humanidade. Nós estamos sendo chamados não a nos considerarmos missionários do bem, não é nada disso, mas a fazer o essencial, a testemunhar ali, dentro do lar, tudo aquilo que nós tanto ensinamos aos outros. Muitas vezes o familiar está sofrendo uma dor que não quer comunicar, e nós não percebemos. Nós queremos agir como se fosse um problema solucionado. Amanhã, outro dia, tudo vai ficar bem. Não fica. Não é assim que funciona. Eu estou feliz porque eu estou cultivando o meu ideal espírita. E o outro? Ele sequer está sabendo o que isso significa. Você não está dando nem oportunidade para ele iniciar. Não que todos vão se tornar membros do mesmo caminho. Não. Mas vamos dar a oportunidade para que o outro cresça e compartilhe conosco das nossas alegrias internas, da nossa vida espiritual também. Vamos dar essa oportunidade. Não, ele não quer. Fulano não quer. Deixe. Fez a sua escolha. Sim, fez a sua escolha. Mas nós vamos viver só nesse sentido? Então nós saímos das nossas casas, nossas entre aspas, porque não são nossas, né? Espíritas, felizes pelo que recebemos aqui. E chegamos em casa, o conflito lá instalado e não damos atenção. Tudo parece que está bem, não está bem. A tarefa de união familiar é uma reconstrução diária. Diariamente nós temos que reconstruir a união. Desculpar sempre, embora não gostemos do tom de voz do outro, da indiferença do filho, da esposa, do esposo, da suposta incompreensão com o nosso ideal. Nós temos que aprender a ter entendimento. Essas coisas não são vividas externamente, elas são trabalhadas dentro de nós. O ideal espírita é construído dentro da alma. O ideal de servir é um trabalho interno, silencioso, onde você está atento a tudo e aonde é necessário que você seja útil. Isso é muito importante. Não devemos esquecer que os compromissos mais graves estão dentro da família, não estão fora. Ah, mas eu tenho que atender a necessidade do bairro, da comunidade, do local que precisa de mim. Mas e dentro de casa? Como é que fica? Eu vou relegar o abandono para atender tudo? Não funciona assim. A palavra família reaviva em nós as sensações da segurança e aconchego. Foi a importância do grupo familiar como estrutura capaz de nos sustentar nas lutas da vida. Não sei se já passou. Não. O lar terreno na visão espírita representa o quê? A oportunidade de aprendizado e prática das leis divinas. Sim, a escola. Se eu não vivenciar isso ali, não tem como vivenciar no mundo externo. Eu me lembrei de uma frase de Siddhartha Gautama, né, o Buda, que eu citei umas 3 vezes essa semana. É parecido com isso. Ele fala em relação à busca interna, a presença da paz interna. Ele falava assim: se você não encontrar dentro de si, não adianta buscar fora. Vamos trazer para a família? Se eu não praticar dentro da família, não adianta tentar fazer fora. É meio radical, né? Se eu não vivenciar esse ideal junto aos meus, vai ter dificuldade de vivenciar para os outros, ensinar os outros. Não tem como. É incoerente. Então ele prossegue: proporcionando o encontro de espíritos amigos de outras existências, assim também o devido reajuste com os desafetos das vidas passadas. É claro que na família não vai ter só os afetos, né? Os desafetos vão reencarnar conosco. Muitos foram vítimas nossas em outras épocas. Mas muitos estão ali não como cobradores, mas como espíritos que precisam de auxílio, de exemplos, numa área em que eles faliram muito no passado. Então nós assumimos recebê-los como filhos, como irmãos, para que eles tenham um período de experiência de aprendizado ali conosco. E sigam mais além na jornada da evolução. Então não são compromissos? Não um compromisso do débito em relação a nós, ou nós em relação a eles.
Mas nós temos um compromisso de amor com eles, de ensiná-los, de dar-lhes exemplos. Isso também é importante. Mas é tudo tão bem equilibrado, né? Que no meio da estrutura familiar mais difícil, mais complicada de entendimento e paz, a espiritualidade coloca um ser preparado para nos dar apoio. Já viram aquelas famílias numerosas? Não sei se alguém aqui vivenciou isso, que a mãe, muitas vezes sozinha, ela cria 10, 15 filhos. E consegue, às vezes, formar praticamente todos eles ali num tanque de lavar roupa. Ou vendendo legumes numa feira. Quanta história nós temos de gente assim. O que vocês acham que uma mãe dessa é? É uma grande missionária. É fantástico ver isso, né? E no meio daquela miséria, dificuldade, ela consegue criar todos os filhos. Eu estou dando um exemplo, mas tem exemplo de pais, avós que fazem esse papel aí. É tão simples a gente julgar, né? Nós achamos que é preciso muito para a educação acontecer. Não. É preciso valores de alma para educar filhos. Não é preciso ter muita coisa materialmente. Não é preciso luxo, regalias, não é nada disso. Esse é o grande equívoco. É preciso amor. E nas palavras de André Luiz, o amor de sacrifício é o degrau que te eleva. O amor de sacrifício, aquele sacrifício da mãe, do pai, que muitas vezes é semi-analfabeto e consegue educar os filhos e formá-los. Isso é exemplo, isso é família. Esses são os grandes trabalhadores de Cristo na terra. Almas anônimas, né? Almas anônimas estão ali. Como construir e manter a tão sonhada paz no lar? Difícil, né? Como é que nós podemos fazer? De que maneira superar os atritos e desavenças no âmbito familiar? Será possível encontrar no lar o suporte necessário à superação das aflições cotidianas? Sim, a base é o Evangelho. Eu não me refiro só ao culto do Evangelho no lar, não. Não é só isso, não. A base da conduta é o Evangelho. Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, ele tem uma frase, ele fala sobre transição planetária. Essa psicografia tem anos já. Quando nós entramos na transição, sabe quando começou mesmo para valer? Setembro do ano 2009. Sabia disso, Walter? Setembro de 2009. Nós entramos na fase, como se fosse assim, começou. Nós já estamos em 2024. Já tem anos o processo em andamento, viu, Igor? Está caminhando. E ele dizia assim, é hora de imitarmos Jesus. Profundamente. Temos que nos conflitos de cada dia perguntarmos, ele diz assim, com as minhas palavras, o que ele faria se estivesse no meu lugar? Nesse momento, vivendo essa situação, atravessando esse período, como ele agiria? E a partir daí, agirmos como ele faria. Olha a recomendação do Dr. Bezerra de Menezes. Essa mensagem veio no início do processo da transição. Na noite, a mensagem, ele fala que foi naquela madrugada, 21 de setembro de 2009, que o alto, o plano superior, decretou o início do processo definitivo da transição para a regeneração na Terra. Início, 2009, para que vocês saibam disso. Então ele já foi dando essa mensagem. É hora de imitarmos a presença de Jesus. Agora sim, mais do que nunca. Então, como vencer os conflitos no lar? Não há uma resposta maior do que essa. Esforçarmos-nos para seguir as pegadas do Cristo na nossa vida. O Espírito André Luiz, ele também recorda que o mundo seria muito melhor se nós vivêssemos, tratássemos os familiares, os que vivem conosco, como tratamos os de fora. Ele fala que o mundo seria maravilhoso, porque a tendência é que dentro do lar, nós não tratemos com amor e respeito e gentileza como tratamos os de fora, não é verdade? Nós abusamos da intimidade doméstica. Falamos, às vezes, coisas que não gostaríamos de dizer, não nos preocupamos com as reações, não temos a amorosidade que deveríamos ter ali dentro. Ele falava, o mundo seria melhor, o mundo seria outro, se nós fizéssemos isso. Olha aí, puxão de orelha do Dr. André Luiz.
Então, o perdão e a reconstrução da paz tem que acontecer continuamente dentro da família. Não há outra alternativa, não há outro caminho. Após duas espécies de família. Essa citação vocês conhecem do capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos só lembrar. Após duas espécies de família. As famílias pelos laços espirituais, aquela que nós já estamos construindo esse laço há muito tempo. Se a gente fosse reunir aqui, ou eu, ou cada um de vocês, sua família espiritual nesse salão aqui, não caberia. É muita gente. É muita gente. É imensa a família espiritual nossa. Inclusive ela não está não é só aqui da Terra. Ela vem de outros mundos. Muitos seres aí que já estão bem acima de nós. É parte da nossa família. Um dia Emmanuel, perguntaram a Emmanuel no livro Consolador: Jesus tinha uma alma gêmea? Qual é a alma gêmea de Jesus? A alma gêmea de Jesus é toda a humanidade. Toda a humanidade. Esse conceito de família, perdão, já acabou. Para ele não existia mais esse conselho da família como um grupo restrito. Nós somos da família dele, do próprio Cristo. Deu para entender a ideia, a visão? Essa é a família espiritual. E aí vem a família pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem, vida após vida. Eles vão se unindo cada vez mais, reencarnando de tempos em tempos juntos. E se perpetuam pelo mundo dos espíritos, por meio de várias migrações da alma, reencarnações. As segundas, as consanguíneas, elas são frágeis como a matéria e se extinguem com o tempo. Muitas vezes se dissolvem moralmente já nessa existência atual. Quer dizer, não tem um sentimento de amorosidade, um laço espiritual, e elas se rompem aqui mesmo. A ideia é que as famílias consanguíneas se transformem em famílias espirituais. Essa é a ideia, né? Muito bem. Esse conceito está no Evangelho segundo o Espiritismo. No livro Constelação Familiar, vamos ver Joana de Ângeles, o que ela nos fala. Ela diz o seguinte: a criança é uma argila moldável, uma argila que pode ser moldada, o caráter. Veja o que ela está dizendo. As mãos, aguardando as mãos do diligente oleiro, que lhe trará forma e conteúdo. A evangelização que a Casa Espírita favorece, os conceitos do Evangelho que são trazidos no lar, pelos pais, que são os grandes educadores, ou aqueles que assumiram esse papel. A paz do mundo depende da educação da infância. Importantíssimo esse conceito dela. A paz do mundo depende da educação da infância, porque é ali que começa a formação e a caminhada da alma. No lar começa o incomparável labor da edificação moral de todos os membros que o constituem. Então, no momento em que formamos um lar, uma família, começou a grande tarefa da nossa melhoria, da nossa educação como pais e filhos. A educação de almas começou. A Federação Espírita Brasileira vem trabalhando muito essa questão da família. Já não é de agora. Compreendendo a importância que ela tem na educação da sociedade, nos valores da sociedade, né? Então, no lar começa o incomparável labor da edificação moral de todos os membros que o constituem, mediante as experiências e comportamentos dos pais. Vejam aí, que infundirão exemplos demonstrativos do valor do conhecimento, do caráter, da honra, respeito, da convivência doméstica, representando os segmentos sociais da vida em comum com os demais membros da humanidade. Então ali é o laboratório das experiências que nós vamos depois levar para a vida na sociedade. Alguns vão dizer assim: mas há pais que são negligentes. Sim, até os espíritos comentam, são negligentes. Não se preocupam muito com a educação dos filhos. Bom, responderão com a consciência mais tarde também pelo retorno, né, da forma como os filhos vão tratá-los. E também vão se comportar diante da vida, compromissos assumidos para o futuro. E há pais que lutam muito para fazer o máximo, mas não conseguem mudar a tendência do espírito, dos filhos, daqueles que vivem com eles. Bom, nesses casos fizeram a parte que era deles. E aí, não esqueçamos que eles são filhos do Altíssimo, tanto quanto nós. E que o Pai que está lá
sabe conduzir seus filhos. E deu a nós a tarefa de fazer algo por ele aqui. Não é só trazê-los à reencarnação, mas cooperar com ele na educação de almas. Agora tem uma coisa importante que nos fazem lembrar agora aqui. Não devemos esquecer que nós não estamos educando seres apenas encarnados, nós estamos educando almas. Educação de alma, é essa a fundamentação. Eu estou educando um ser eterno, um espírito. Uma criança indefesa. Não é bem assim. É uma alma. Devemos ver como uma criança, temporariamente ele está como criança. Mas é uma alma que tem bagagem de conhecimento, tem experiência às vezes muito maior que a nossa. Muitas vezes veio para nos ensinar. Olha só, veio para nos ensinar e nos ajudar a crescer. Outras vezes é um espírito que já fracassou muitas vezes. Outras vezes é inteligentíssimo, mas não tem valores morais, não tem amorosidade, não tem sentimentos espirituais desenvolvidos dentro de si. Então ele tem inteligência apenas. Inteligência sem moral não adianta, nós sabemos disso. Então ele vai reencarnar num ambiente onde os pais são humildes, dedicados e ele inteligentíssimo. E ele vai aprender o que ele não aprendeu ainda ali, com os pais educadores. Então são situações, não é uma escola? É uma grande escola. A primeira, escola da vida. Muito bem. Então, a partir dali, nós vamos aprender a lidar com as demais fases da vida e da humanidade. Essa é a mensagem, uma mensagem simples. Eu não queria estender muito, mas levar-nos a uma reflexão e a um debate depois, no final, a respeito de tudo isso. E esta é a imagem de Jesus lindíssima, né? O grande educador é Jesus. Quando não soubermos o que fazer, recordemos dele. Atendendo à recomendação do nosso querido Dr. Bezerra de Menezes. Muito obrigado a todos. Gratidão. Obrigado. Obrigado.